Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional. Você que está aí no YouTube, você que está aí no podcast Escola na Videira, você que está chegando aqui no ao vivo, no Instagram, um beijo no seu coração. Estamos aí sexta-feira. Para muitos é ponte de feriado. Para quem quer ponte de feriado aí? Quem quer ponte? Para alguns é ponte. Deixa eu te dizer uma coisa. A videira fez a ponte. A videira fez a ponte. Ponte do quê? Ponte de Deus com o ser humano e do ser humano com Deus. É para isso que Jesus desceu na terra. É para isso que Jesus pisou na terra, para poder fazer o ministério da reconciliação. E Deus confiou essa palavra de reconciliação. Então, aonde você pisar, você tem que pensar, eu estou sendo ponte ou eu estou sendo muro? Isso é só pegando o gancho aí que me veio agora. Desse feriado aí. Quem que tá trabalhando, quem que não tá? Para quem que é ponte? Hoje é ponte para você? Hoje é ponte, não é ponte preta não, é ponte. Ponte. Você teve feriado ontem, você tá trabalhando hoje ou você só volta a trabalhar na segunda-feira? Me responde aí, você que tá aqui no ao vivo. Família JC chegando, Carol. Bora, Carol, bom te ver aqui novamente. É isso aí, você vai entender que esse é o caminho mesmo. É um dia de cada vez e um dia de cada vez e ouvindo sempre a palavra. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que está escrito em Romanos, na Bíblia, e é isso que nós cremos, né? E só cremos porque vivemos experiências com isso. Você precisa viver experiências com essa fé. Como? Pedindo e buscando. Buscando na palavra, na própria palavra de Deus. Rapaz, ninguém tem ponte? Ninguém está em ponte? Hoje estou de folga, mas trabalho amanhã. De volta em casa. Muito bom, né, Márcia? De volta. Passou uma temporada aí no USA. Sheilinha, Kênia, Lulu Mayuma, Cris Lopes. Gente, dispara o dedinho no coração, por favor. Encaminha, envia para mais 5 pessoas, pelo menos. Seja um canal de Deus. E vai abrindo sua Bíblia aí no livro de Salmos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu queria compartilhar com você, você que está no YouTube, no podcast Cola na Videira, e ao vivo aqui com a gente, todos os dias às 9 horas da manhã, 742 dias, 742 lives para a honra e glória do Senhor Jesus. É só Ele mesmo que faz esse negócio acontecer. Salmos 80, versículo 8. Salmos 80, versículo 8. Bom dia, amigos. Siqueira Matos, Josi, Ponte, olha lá. Ieda tá de Ponte. Então, guarde isso. Você que tá chegando aí. Hã? A Ieda de Manaus? É Manauara, é? A Ieda que tá aí é Manauara, é? Se for, um beijo no seu coração. E se não for, um beijo no coração também, né? Mas um beijo para todo mundo aí de Manaus. A gente gostou demais de conhecer essa terra. A gente fez duas viagens lá, né, Bruno? Eu fiz uma, você fez duas, né? De trabalho. A gente gostou demais de Manaus. Demais, 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 demais. Isso antes da pandemia. Amém? Vamos fazer só uma oração clamando a Deus, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Não, não é a Ieda de Manaus, não. Então vamos lá. Senhor Jesus, eis aqui toda a sua família, todo mundo que está aqui na plataforma YouTube, podcast, Instagram. Senhor, não importa em qual plataforma esta pessoa está. O que importa é que a tua presença está aqui e nós cremos nisso. E nós queremos ouvir a tua voz. Tu és a nossa plataforma, Jesus. Então fala com cada pessoa, eu não sei o que cada um está vivendo, mas usa minha boca aqui, Jesus, mais uma vez. Se o Senhor permitiu essa live, é porque o Senhor quer falar com pessoas nessa sala. Da mesma forma que o Senhor falou comigo, fale com essas pessoas também, Jesus. Cada pessoa está vivendo uma dor, cada pessoa está vivendo uma fase. E tu sabes, tu vês. Então, Jesus, faz do seu jeito, o seu jeito é perfeito. E cada palavra que sair da minha boca, que seja tua e não minha, que o Espírito Santo possa fluir nessa sala e não me permita falar pela carne e nem por linguagem de persuasão. Em nome de Jesus, queremos apenas falar guiado pelo Espírito Santo. Amém? Bom dia, Douglas Costas, Charles, Lu Garrido, Monique. É isso aí. Salmo escrito por um homem chamado Asaf, Salmo 80, versículo 8, diz assim a palavra: trouxeste uma videira do Egito. Trouxeste uma videira da onde? Do Egito. Expulsaste as nações e a plantaste. Ô Betina, você que está aí querendo falar aqui com a gente, e Bruna, e vocês que estão aí, antes de Deus
descer na terra, antes de Cristo vir, já era falado de videira. A videira era Israel. Israel, a nação de Israel era considerada uma videira para Deus. Então tá aqui, ó. Trouxeste uma videira do Egito. Por quê? Porque Israel estava presa no Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, para você entender historicamente. Eu fiz uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. Hoje é ponte de feriado para muitas pessoas. Hoje é ponte de feriado para muitas pessoas. Não esqueça disso. Deus, há 2022 anos atrás, ele resolveu, você que está aí no YouTube, no podcast, ele resolveu fazer uma ponte entre o ser humano e ele. Essa ponte não existia desde a queda do homem. Então entenda isso. Desde que o homem caiu, Adão e Eva, não existia uma ponte entre Deus e a humanidade. E a humanidade não. Deus, ao longo de antes de Cristo, escolheu algumas pessoas para falar e passar algumas instruções que está tudo escrito no Antigo Testamento. Mas o que Deus fez em primeira instância? Deus pegou, é importantíssimo você entender isso. Ele escolheu um homem chamado Abraão para falar: Abraão, a partir de você, né, Abraão, pai da fé, a partir de você eu vou constituir uma nação. Eu vou criar uma nação. Essa nação é Israel. Bom, Deus fez isso. E Deus chamava, e aí criou a nação de Israel, só que Israel ficou escrava no Egito quase 400 anos. Alguns historiadores dizem 250, 300 de escravidão mesmo, né? Mas com certeza 400 anos da chamada de Adão até a saída do Egito, da chamada de Adão até a saída do Egito, 430 anos. Mas vai vendo, por que é importante entender isso? Porque lá atrás, Deus já começava a apontar o nome videira. Videira é uma árvore. Na casa da minha avó, eu cresci numa casa, vivia, né, nas férias na casa da minha avó, que tinha uma videira, e eu não sabia disso. A gente chamava de parreira, né? É a árvore que dá uva. E Deus já, desde a da antiga aliança, do Primeiro Testamento, ele já falava de videira. Esse Instagram chama Cola na Videira. Então, aqui o salmista, ele está falando: trouxeste uma videira do Egito. Então, o que Deus fez? Ele foi lá e libertou o povo de Israel, que era considerada a videira, e tirou do Egito e colocou numa terra prometida. Quando chegou nessa terra prometida, Deus, através dos guerreiros de Israel, expulsou as nações que ali habitavam e plantou a nação de Israel. Está aqui. Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Então, quando Deus chamava Israel de videira, qual que era a expectativa de Deus? Que o ser humano desse fruto. Então, Deus tirou o povo, Deus escolheu aquele povo para fazer a ponte entre o ser humano, a humanidade e o próprio Deus. Deus quer fazer uma ponte com você. E percebe, aonde você andar, não importa em qual fase você está da sua vida e como é que está a sua caminhada na fé. Mas você tem que pensar, eu estou sendo ponte ou eu estou sendo muro? Ou eu estou destruindo ponte? Isso não é na igreja só. Isso é no trabalho, isso é em casa. Começando em casa, né? Começando na família, em casa mesmo. Depois com os familiares. Depois no trabalho. Depois na vizinhança, os amigos. Aonde você pisa, você está sendo ponte ou você está querendo destruir ponte ou sendo muro? Então, por exemplo, se eu for em um lugar e eu ficar fazendo fofoca, eu estou sendo muro ou destruindo ponte. Acho que destruindo ponte, né? Se eu vou em algum lugar e fico falando mal de alguém para alguém, eu estou sendo muro ou destruindo ponte. Não importa, o resultado é o mesmo. O que Deus quer é ponte. Deus quer fazer uma ponte com você. E essa ponte na Bíblia é chamada de reconciliação. Essa ponte na Bíblia começou a ser construída por Deus lá atrás. Por que é importante a gente olhar para a história de Israel? Para a gente poder ver aqui nessa live de que o ser humano, sem a ponte verdadeira, não é a ponte preta, é a ponte verdadeira, ele não consegue se manter em relação com Deus. Por quê? Porque Deus tirou esse povo de Israel, trouxeste uma videira do Egito, no Egito era um lugar de escravidão, colocou numa terra prometida, plantou ela lá. Só que o povo não conseguia se manter em Deus. O povo de Israel continuou na corrupção, continuou ímpio, continuou desgramado. Você não quer bolar ela no quarto, não, Bru? Deixar ela aí mesmo. Quer trazer ela aqui comigo? Traz ela aqui, ó. Eu fico balançando ela aqui. Não?
Betina tá querendo participar do devocional. Então, vocês estão entendendo, gente? Então, antes da gente entender o que Jesus disse sobre a videira, é importante entender que Deus já falava, ele já mostrou para nós que nós não conseguimos ser videira. Por isso que Jesus ele disse, eu vou ler aqui para vocês em João 15, do versículo 1 a 13, se eu não me engano, eu sou a videira verdadeira. Significa que nós, seres humanos, Deus mostrou para nós, olha, vocês são a videira, tá vendo? Trouxeste uma videira do Egito. Ele mostrou na prática para o ser humano de que nós não conseguimos ser videira, a gente não consegue dar fruto sem Deus. A história toda de Israel mostra isso, só que a história toda de Israel não é uma crítica ao país de Israel de jeito nenhum. Lá em Israel, os judeus, eles são seres humanos assim como eu e você. Então, se você olhar para a humanidade, nós não conseguimos gerar fruto sem a presença de Deus. Então, entenda, Deus ele tem um plano perfeito. Deus começou todas as coisas antes de Gênesis, porque já havia trevas sobre a face do abismo. Deus começou a resolver lá em Gênesis e ainda não terminou, mas nós estamos na melhor fase do plano. Vai entendendo isso daqui. Então, olha para a sua vida no passado, até o dia de hoje. Eu não sei se você é nova aqui, se você não é, se você está próxima de Deus, se você não está próximo, não importa. Deus te trouxe até aqui para falar com você e te entregar algo novo e fazer queimar em você um desejo de se aproximar dele, de estar com ele, de viver com ele. Ontem eu coloquei nos stories aqui, todas as vezes que eu busco prazer fora da presença de Deus, eu tenho que me perguntar, por que eu estou buscando esse prazer fora da presença de Deus? Eu não tenho esse prazer na presença de Deus? Eu vou buscar na droga, eu vou buscar na bebida, eu vou buscar no sexo, eu vou buscar na compulsão, seja ela qual for, eu vou buscar no controle, eu vou buscar no ciúme, eu vou buscar querer controlar as pessoas. Por que eu estou buscando prazer? Por que eu estou buscando coisas fora de Deus? Eu não tenho essas coisas na presença de Deus. Eu não tenho essas coisas na presença de Deus. Por que eu não me sinto completo na presença de Deus? Por quê? Porque você está tentando ser videira e não ramo. E Deus mostrou na história, o ser humano não consegue. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o ser humano no Antigo Testamento não consegue, antes de Cristo, não consegue ser uma videira. Deus deu a oportunidade. Como Deus deu a oportunidade para Adão e Eva. Como Deus deu a oportunidade pós-queda de Adão e Eva. Depois, por exemplo, do dilúvio, Deus deu a oportunidade para o ser humano. Para nós, o que eu vejo olhando para trás? É uma evidência de que, não tem jeito. Nós não conseguimos viver como uma videira. Eu não consigo gerar fruto por força própria. Eu não consigo gerar resultado na minha vida de força própria. Exato. Então, tá, Bruno, então o que a gente faz? A gente tem que ir para o que Jesus disse sobre a videira. Vai aí em João 15, versículo 1 a 3. Esse Instagram chama Cola na Videira por causa da parábola que Jesus contou sobre a videira. Então, em Salmos 88, é evidente que Deus permitiu que o homem fosse uma videira. Só para mostrar para nós aqui em 2022, eu prefiro olhar dessa maneira, de que não é possível. Deus deu a oportunidade para nós. Tudo bem. Já que vocês não conseguiram, Deus falou, eu vou descer e vou fazer a ponte. Eu vou descer e vou falar para vocês o seguinte. Jesus, abre aspas, disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Versículo 3, muito importante. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Jesus está dizendo isso para os discípulos. Então, vamos por partes. Devocional é por partes. Presta atenção. Jesus ele deixou bem claro os papéis e responsabilidades. O grande problema de empresa é não ter papel claro e responsabilidade clara. É ou não é? Você trabalha numa empresa, se não tiver papéis e responsabilidade clara, todo mundo bate cabeça. Todo mundo bate cabeça por vários. Aí são vários os comportamentos que acontecem. São vários resultados de comportamento que acontecem pelo fato de não definir papel e responsabilidade. Então, antes de Cristo, Deus falou, vocês são videiro, tirei vocês do Egito, tirei a videira do Egito, que é Israel, a videira, coloquei na terra prometida, expulsei as nações que tinha lá,
usei vocês para conquistar a terra prometida, dei a terra para vocês e plantei vocês na terra. E mesmo assim vocês não conseguem ser felizes. Vocês não conseguem ser felizes, vocês não conseguem viver longe das transgressões, do pecado. Vocês não conseguem se aproximar de mim. Então deixa eu descer na terra e falar para vocês, eu sou a videira verdadeira. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Anota aí, ele disse, eu sou a videira verdadeira. Por isso que ele disse verdadeira, porque a gente tem uma tendência a querer ser videira. Todas as vezes que você quer resolver as coisas do seu jeito, na força do seu braço, você que está no YouTube, você que está aí no podcast, você está tentando ser videira. E por isso que me perguntam, Bruno, o que você é? Eu sou um ramo. Ô Bruno, você é pastor? Não, eu sou um ramo. Ô Bruno, você é isso, aquilo? Não, eu sou um ramo. E você não entendeu ainda o que é o ramo. Para fazer essa pergunta, você não entendeu ainda o que é o ramo. Eu sou um ramo. E se você está aqui, você está querendo, de forma consciente, ou quem sabe, inconsciente, de querer ser um ramo. Então Jesus, ele disse, eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Algumas versões diz lavrador, mas é agricultor. Então, papéis e responsabilidade. Deus Pai é o agricultor. Ok? Jesus é a videira verdadeira, a árvore que dá fruto. E dá fruto na terra através de quem? Dos ramos, que somos nós. Então, papéis e responsabilidades muito claro. Olhe agora para as áreas da sua vida e veja, você está sendo ramo ou videira? Videira ou ramo? No seu casamento, no seu trabalho. Todas as vezes que você vai fazer um devocional, você tem que escrever, você tem que meditar, você tem que pensar, você tem que olhar para a tua vida. A Bíblia foi feita para nós. A Bíblia foi escrita por Deus. Por quê? Porque Deus pode capacitar a gente a praticar o que está escrito, desde que haja e role o que a gente falou ontem, DDP. Vocês gostaram do DDP, né? Eu recebi mensagem, marcaram isso aí nos stories. DDP, dedicação. Vocês gostaram do DDP? Primeiro, você, na verdade, precisa decidir. Segundo, decisão. Terceiro, decisão, dedicação e prioridade. Dedicação, ou decisão primeiro, dedicação e prioridade. Para ser o quê? Um ramo colado na videira. Por quê? Aí Jesus ele fala, olha o que vai acontecer quando você decidir viver como ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. O agricultor vai cortar. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então agora pega seu papel e sua caneta, porque no versículo 3 é onde Deus me permitiu ficar aqui meditando e ele revelando coisas dentro de mim, dentro da minha história, da minha vida que está acontecendo agora, e para também passar aqui para vocês. Jesus ele disse para os discípulos, depois de caminhar muito tempo, caminhada com Jesus. Ninguém estava em processo nenhum, todo mundo estava caminhando com Jesus. Todo mundo estava caminhando. E Jesus, é que ele não falou, foi falar só depois, mas eu vou deixar um consolador para vocês, eu vou fazer descer um poder do alto que vai fazer o que com vocês? Fazer vocês nascerem de novo. E aí sim tudo vai estar resolvido. Mas por enquanto vocês têm que caminhar comigo. Vocês querem caminhar comigo? E aí Pedro disse, para onde irei se só tu tens palavras de vida? Teve gente que não aguentava andar com Jesus, sabia disso? Tem gente que não aguenta andar com Cristo. Por quê? Porque acha palavras duras, sabia? Jesus não liberava só a palavra de amor. Aliás, amor, Deus é um amor totalmente... Eu nem paro para pensar assim do meu jeito sobre amor, porque o que eu entendo de amor não é o que Deus entende de amor, é outra coisa. Amor do ser humano é uma coisa, amor de Deus é outra coisa extraordinária. Então, DDP, amei a definição. Decisão, dedicação e prioridade. Então, eles já tinham andado com Jesus. Talvez você esteja aqui no devocional já há um tempo. Talvez você vai na igreja, ou você já tem um tempo nesta fé, certo? É uma caminhada com Cristo. Agora, nessa caminhada, o que precisa acontecer? Ser limpo. Porque Jesus disse, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Então, se você for em qualquer lugar cristão, por exemplo, que é a nossa fé aqui, e não ouvir a palavra de Deus e meditar e praticar a palavra de Deus, você não vai ser limpo. Porque somente a palavra de Deus limpa você. Eu não consigo te limpar. Então vamos falar de limpeza. Se Jesus está falando
que, olha, vocês estão limpos por causa da palavra que eu te der, então o pai vai, o agricultor, quem está entendendo isso? O pai vai, o agricultor, e poda os ramos. Limpa eles para dar fruto. Deu fruto. Agora eu vou podar novamente e vocês vão dar mais fruto. Agora, você pode estar colado na videira e não ser limpo pela palavra. O que vai acontecer? Não vai dar fruto e você vai ser cortada da videira. Você mesmo vai cair. Então, tem muita gente que acredita em Deus. Eu era esse cara. Eu reconheço de longe uma pessoa assim. E às vezes eu fico muito chateado. E chateado não com a pessoa, porque chateado no mundo espiritual mesmo e ver a cegueira da pessoa, sabe? Só a misericórdia de Deus. Você acredita em Deus, você às vezes você vai até no culto e tal, mas a sua vida não muda, ou você continua com comportamentos, com hábitos que não tem nada a ver com a palavra de Cristo. Isso mostra uma evidência de que você não está colada na videira, uma evidência de que você não ama Ele. E você não ama Ele porque você não encontrou esse amor. Porque eu só consigo amar a Cristo ou desejar me relacionar com Ele porque eu tive uma experiência pessoal com Ele. Então, por isso que eu estou insistindo nos últimos dias de você aí do YouTube, podcast aqui do Instagram, de você correr atrás desse encontro de amor com Deus, que não dá para ninguém explicar, mas que se vive. Porque a partir disso você vai falar assim, eu desejo, DDP, decisão, dedicação e prioridade para andar com Cristo. E quem anda com Cristo já está limpo por causa da palavra. Agora, falando de limpeza, é porque Deus falou antes, deu oportunidade para o ser humano de ser videira. Vocês não conseguiram. Tá, então eu vou descer na terra porque vocês estão tudo sujo. Aí ele chamou Pedro, ele chamou João, chamou Tiago, chamou todos os discípulos. E uma série de outras pessoas que também seguiam Jesus. E só 125 ficaram até o final. As multidões todas foram embora. Então, quando nós chegamos na videira, a gente chega todo sujo. E não tem problema nisso. Deus sabe, Ele quer assim mesmo. E depois que você é limpo por Ele, e só somos limpos por causa da palavra de Deus, a Bíblia, irmão. É a Bíblia que me limpa, não é eu que me limpo. Agora, Bruno, imagina que quando a gente mudou para cá para fazer o quarto da Betina, a casa ficou toda suja por causa da reforma, não foi? A casa ficou toda suja. O que precisou fazer? Uma limpeza, certo? Agora, essa limpeza foi feita só lá atrás? A limpeza é feita quando? Todo dia, sempre. Então, se não acumula. Então, às vezes você já foi limpo, você colou na videira, Deus fez já várias coisas por você, você mudou até algumas coisas dentro de você e tal, só que a limpeza para. E não tem como. Uma casa, para ser limpa, ela precisa ser limpa todos os dias. É ou não é? Não é só quando está tudo sujo e uma vez só. Então, é por isso que Jesus disse, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Mas continuam limpos porque eu estou andando com vocês e está saindo palavra da minha boca. Então, depois que Cristo ressuscitou, ele deixou a Bíblia. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, a Bíblia vai me limpar todos os dias. Limpa do quê? Dos seus pensamentos negativos. A Bíblia limpa você. Eu creio demais nisso, irmão. É que às vezes você vai escutar isso e vai achar coisa religiosa. Não tem nada a ver. Eu também achava. Achava uma coisa insuportável. O Silas falava para mim, Bruno, lê Bíblia, lê Bíblia. Eu achava coisa chata. Eu vou ler. Não, eu leio. Aí mentia. Eu leio, lia nada. A Bíblia é a palavra de Deus. É ela que me limpa. Então, na limpeza, o que Deus falou comigo é o seguinte: limpa do quê? Da sujeira. E o que é a sujeira? São os frutos da carne que a gente falou num devocional que pegou fogo aí, impactou muita gente, eu recebi muito testemunho. A limpeza é dos espinhos, porque você pegar um ramo, ele para limpar ele é porque ele tá cheio de espinho, ele tá cheio de coisa assim meio saindo meio nada a ver, aí o agricultor vai lá e limpa. Então, qual que é a limpeza? É os frutos da carne. Quando você está ali ouvindo a palavra e decidindo, né? DDP, decisão, dedicação e prioridade, você começa a ser limpo dos frutos da carne, que a gente passou para vocês. Vocês lembram dos frutos da carne? Deixa eu ver se eu acho aqui ainda. Deixa eu ver se... Vocês lembram do fruto da carne? Pegou um monte de gente. Esse aqui, ó, é a limpeza. Você que está no podcast, me chama no direct aí do Instagram que eu te mando, tá? E do YouTube também. Esses aí é a limpeza que Jesus faz quando você decide caminhar com ele. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, orgias, adultério e fornicação. Esse era eu aí, ó. Cheio dessas sujeiras. Isso, inclusive, me afastava de Deus. Acreditava em Deus, mas eu não me sentia digno de me aproximar de Deus.
Deixa eu te dizer uma coisa. Enxerto funciona na agricultura e em Deus também. O que é enxerto? É você pegar um ramo que está jogado no chão, prontinho para virar palha e que pegar fogo, ser jogado numa fogueira e morrer. E é possível você pegar um graveto, né, um ramo, e enxertar na videira e esse ramo começa a dar fruto. Sabia disso? Funciona na agricultura. E quem criou a agricultura? O agricultor, que Jesus está falando aqui, o criador de todas as coisas. Então, esses são os frutos que... essa é a limpeza que Deus faz. Idolatria, feitiçaria. Lembrando que idolatria não é só de imagem, idolatria é de idolatria oculta, de dinheiro, de sexo, de poder. Deuses falsos. Iras, discórdias, facções, divisões. Egoísmo, inveja, embriaguez, bebedeira, glutonaria. Perguntaram, Bruno, o que é glutonaria? É comida em excesso. Embriaguez, só que embriaguez não, uma pessoa testemunha um testemunho lindo que ela vai em breve compartilhar com a gente. Em nome de Jesus. Embriaguez não só de bebida, mas é embriaguez de, por exemplo, Bruna era embriagada por compras, né, Bruna? Você pode ser embriagado por sexo, inclusive. Você pode ser estar embriagado de várias coisas. De trabalho, você pode estar embriagado. Você entende? Ódio, inimizade, rixas, ciúmes, brigas, né? Iras. Tudo isso daí é a limpeza que o próprio agricultor faz em você. A videira é a conexão com Deus, é a ponte com Deus, o agricultor. O ramo interage com o agricultor e o agricultor interage com o ramo, mas através da videira. Porque a videira é o centro, é ela que me faz viver, Jesus. Então, essa é a limpeza que ele faz. Deixa eu ver aqui vocês. Voltei aqui. Você entende, gente? Vocês entenderam? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. Então, só que muitas vezes a gente está tão bagaçado com essas sujeiras que a gente vai. Aí Deus faz uma faxina na tua vida. Só que depois não tem manutenção. Não tem uma constância, aí você para. E isso é por quê? Porque ainda não teve um encontro de amor. Um encontro que você fala, mano, eu posso contar com Deus, esse cara me ama. Sabe aquela música, esse cara sou eu? Quem canta essa música? Roberto Carlos? Esse cara sou eu. Quando você descobrir quem é ele, Deus está falando para você, esse cara sou eu. Você pode contar com Deus. Olha lá, escreveram, quando começamos a entender isso, Bruno, vemos sentido na vida. Vocês entendem? Então, anota aí, a limpeza é, o que tem que limpar? O que é a poeira? São os frutos da carne que eu acabei de mostrar para você. Legal. E a limpeza faz o que na minha vida, Bruno? Faxina mais manutenção, mais constância de limpeza. Faxina para tirar os entulhos, tirar aquela sujeira grossa, mas precisa continuar, porque se eu parar de estar em contato com a palavra para de me limpar. Logo eu vou voltar a ficar sujo. E a limpeza é mental. Mental. Olha lá, eu tenho uma dúvida mesmo que eu não entendo a Bíblia. Qual que é a sua dúvida? Pode escrever aí. Qual que é a sua dúvida? A gente tem que parar de falar que não entende a Bíblia. Deus faz a gente entender a Bíblia. Você tem que andar com pessoas que, como por exemplo aqui o Cola na Videira, que estuda a palavra de Deus. Mas tem um vídeo no YouTube que a gente ensina como ler a Bíblia também. Tem um vídeo lá no YouTube também. Mas entendam, não é eu que entendo a Bíblia, é a Bíblia que se revela para mim. Eu preciso pedir, eu preciso buscar, eu preciso querer, eu preciso DDP. Decidir, dedicar e priorizar. Tá bom? Ó, então, o que Jesus também fala aqui na parábola da videira? Ele fala também no versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será dado. Aí você pode falar, Bruno, eu estou pedindo um monte de coisa e não acontece na minha vida. Porque a palavra de Cristo ainda não entrou em você. É uma evidência. Não, não é, Bruno, eu já estou colado na videira, não sei o quê. Não, se você está colado na videira, e as palavras da videira estão em você, e o que você está pedindo não aconteceu, você está em paz, porque não é o tempo de Deus. Quem está colado na videira e quer viver as palavras de Cristo, Jesus, as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo, é isso que ele está dizendo aqui. Se não aconteceu, é porque não é o tempo, eu não estou pronto, ele está me preparando, não é o tempo, ele está montando uma circunstância, ele está montando um cenário. Deus monta cenário, irmão, cenário de milagre. A gente tem que confiar nele, mas eu só consigo confiar se eu verdadeiramente colar na videira e desejar
ser limpo pela palavra de Jesus. Ou seja, você entra no devocional, você tem que falar, eu quero ser limpo. Olha lá, como a Sandra falou, estou precisando de uma limpeza mental. A limpeza ela é diária, Sandra, que a gente falou aqui agora. Deus fala que o agricultor limpa e a gente é limpo pela palavra que sai da boca de Jesus. Se Jesus está vivo, e por isso que essa fé é viva, a palavra continua viva. Então é a palavra que me limpa. Agora, sabe qual que é o grande segredo aí? Eu sei que existe um desejo de todo mundo do podcast, todo mundo aí do YouTube, beijo no seu coração, e aqui do Instagram, existe um desejo de todo mundo aqui de ouvir a voz de Deus. É ou não é? Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Ontem eu recebi de um querido uma mensagem, eu quero ouvir a voz de Deus. E aí o Espírito Santo me disse o seguinte, eu vou compartilhar com você. Quando a gente fala assim, ó, querer ouvir a voz de Deus, a gente tem uma expectativa de ouvir uma voz direta em cima do meu problema, da minha vida diretamente. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu lembro que eu falava, cara, eu preciso ouvir a voz de Deus. Mas eu tô querendo ouvir uma voz dele, porque acredito nele, ok? Mas já de algo prático na minha vida. Tipo, eu já quero uma resposta para minha vida. Eu já quero algo já, né? Tipo, eu quero ouvir a voz de Deus sobre a minha ansiedade. Eu quero ouvir a voz de Deus sobre o meu casamento. Eu quero ouvir a voz de Deus sobre o meu cenário. Deixa eu te dizer uma coisa. Larga a mão do teu eu. É difícil, né? Eu sei. Eu chego quase a uma conclusão que, tipo assim, eu tenho muita paciência. Hoje Deus tem me dado essa paciência, não para a pessoa, mas no mundo espiritual, a esperar. Ontem eu não postei ainda, mas a Polly me mandou a cena lá a cena do Pedro com Jesus na Maria Madalena, que não tem na Bíblia essa cena, mas eu tenho certeza que aconteceu na série Madalena, aonde Pedro vai lá falar, Jesus, ele tá ali com o cara, a gente pode curar ele, né, Jesus? A gente pode curar ele no seu nome, Jesus, e ele não quer. Jesus falou, ele não quer a cura. E o que a gente faz, Jesus? Aí Jesus disse para ele, Pedro, vamos dar mais um tempo. Vamos ver, ele vai ver as pessoas sendo curadas e felizes, vamos ver se ele consegue refletir. Olha o respeito que Jesus tem por nós seres humanos. Ele não entra chutando porta. Ele não vai fazer isso. Ele não vai chutar a porta do teu coração. A Bíblia já diz isso. Ele bate na porta. Ele faz barulho, mas quem abre a porta é você. E aquele senhor morreu lá na Maria Madalena, ele morreu. Morreu por quê? Porque ele não quis a cura pelo peso da culpa de ter passado lepra para a filha e para a esposa. Então o cara pegou lepra e ele passou lepra para a esposa e para o filho. Ele se sentiu tão culpado, mas tão culpado, que ele não se sentia digno da cura que Jesus estava lá fazendo nos leprosos. Isso é o peso do pecado em nós. Isso é a condenação que rola na nossa mente não vem de Deus. Está escrito, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Deus não condena, Deus salva. Por isso que eu creio demais de que quando você encontra a presença de Deus, você para de buscar qualquer coisa fora da presença de Deus. Quando você encontra essa presença de Deus que ninguém consegue explicar em palavra, porque se explicar em palavra, você vai criar algo na internet para vender. Oh, Jesus, misericórdia. Ninguém vai conseguir explicar isso. Isso é uma coisa que o ser humano vive no DDP. Decisão, dedicação e prioridade. Então, quando as pessoas começam a viver isso que Jesus está ensinando na parábola da videira, que fazia muito tempo que ele não falava para a gente estudar junto aqui, porque ele que diz qual que é a pauta de cada devocional, ele está falando, vocês são limpos por causa da minha palavra. Então, meu conselho para você, eu sei que você quer ouvir a voz de Deus, eu sei que você precisa ouvir a voz de Deus. Mas a ordem de ouvir a voz de Deus, primeiro é entender a palavra dele. É você estudar, que é ler a Bíblia, meditar e praticar. Estudar a Bíblia não é uma coisa chata, não, irmão. A Bíblia é para a vida real. A Bíblia, só de você pensar que é um livro de mais de 2000 anos, ela tem algo de diferente, se você não crê que ela é a palavra de Deus. Fique em paz, deixa ele te mostrar que ele é a palavra, pede para ele. Para muitos dessa sala, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não preciso dizer mais nada para eles. Agora, para quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, peraí, permanece aí e pede para ele que ele vai te mostrar que é a palavra.
Também experiência pessoal que mostra isso. Ontem eu estava conversando com a prima da Bruna, uma querida, e ela disse assim, eu não assisto filme nenhum no Netflix. Na verdade, eu assisto só os trailers. Eu não assisto nenhum filme. Ela assiste só os trailers. Tem um padrão de comportamento que ela se satisfaz pelo trailer. E na hora que ela estava falando isso, todo mundo deu risada e eu dei muita risada também, mas o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Fala do trailer e do filme amanhã no devocional. Sabia, Bruno? Coisa que a gente falava muito em 2020. Bruna, quando participava dos devocionais todos, ela falava muito isso também. Então, se você decidir colar na videira, né, acreditar em Deus apenas para ouvir a voz dele, para resolver os seus problemas, ou só para fazer parte de um clube, ou só para bater cartão, ou só por temor, é melhor eu estar aqui, porque se eu estou aqui, parece que eu estou fazendo as coisas tudo certinho. Você esquece. Esquece. Você está vivendo um trailer. Chegou o momento de DDP na tua vida. Você está sendo convidada com isso por amor, com amor. DDP é, mano, eu não quero saber do trailer, eu quero entender toda a história da palavra de Deus. Então, você quer ouvir a voz de Deus? Primeiro, assista o filme completo. Não é no Netflix, é na Bíblia. Tudo, desde a criação, por que caiu o homem e qual foi a consequência, qual foram as primeiras coisas que aconteceram logo após a queda do homem, por que Deus escolheu Abraão, por que Deus escolheu Israel, por que o ser humano não consegue gerar fruto sem a presença de Deus, por que demorou tanto tempo para Jesus descer na terra, quem é o Messias, sabe assim? E tá bom, Jesus desceu, por que Jesus é nosso advogado, como assim ele é o Redentor? Precisa ter essas respostas e depois, ou seja, depois assim, durante o caminho, que você começar a tirar suas dúvidas sobre a palavra de Deus, que é a única coisa que pode limpar você. Eu creio nisso, irmão. E eu sei que isso, se você falasse para mim em 2015, eu ia achar algo radical. Eu ia achar algo radical. Não, é muito radical. Não, não é radical, irmão. Não é. A mudança é radical. Aqui a gente reconhece Deus Pai Todo-Poderoso na palavra. A gente reconhece. A gente não é fanático. A gente reconhece. Eu sou criatura de um Criador. Eu tenho que falar com o Criador. E o Criador quer falar comigo. Eu tenho que falar com ele, ué. Ele quer falar comigo na Bíblia. Por isso você tem que conhecer a Bíblia. Ele quer falar com você. Agora, entenda isso. Eu queria que alguém mandasse assim, eu entendi. Tipo, não inverta a ordem. Primeiro você vai começar a ouvir a voz de Deus na Bíblia. Tipo, entender a parábola da videira. Entender a palavra da videira, você está ouvindo a voz de Deus. Não satisfaz a sua alma ainda? Pede para ele satisfazer. Um verso na Bíblia pode satisfazer e fazer seu dia extraordinário. Agora, lembre sempre, isso é um alimento espiritual. Um alimento que se vive no hoje. Não é um alimento para que você vive hoje, que você recebe hoje. Nossa, me satisfaz muito esse devocional. E aí, só daqui uma semana você volta. Só daqui um mês você volta a ouvir a palavra de Deus e buscar esse alimento. Esquece. Isso já apodreceu dentro de você. Também está escrito isso. Como eu brinco às vezes, o queijo virou gorgonzola. Apodreceu. E às vezes a gente acostuma a comer queijo podre, né? Tipo, gorgonzola é queijo podre, irmão. Não. Então, o povo de Israel queria estocar o maná. Toda hora eles queriam estocar o maná, porque eles tinham medo de no dia seguinte não mandar. E Deus, não, eu vou mandar. E não conseguiam confiar. O que aconteceu com essas pessoas? Todas morreram no deserto. Deus fez todas as pessoas morrerem no deserto. Você crê nisso? Esse Deus de amor fez com que todo mundo morresse no deserto. Por quê? Porque eles não quiseram. Ele teve que tomar uma decisão. Vocês não podem entrar na Terra Prometida, vocês vão trazer toda a cultura de escravidão para cá. E ainda que nasceu uma nova geração no deserto e que entrou na Terra de Canaã, na Terra Prometida, mesmo assim o homem se perdeu. Por quê? Nós não conseguimos ser videira, nós só podemos ser ramo. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu na história. Então, essa é a segunda coisa que Deus manda dizer para vocês. Entenda a ordem de ouvir a voz de Deus. Primeiro eu vejo a voz na Bíblia e depois eu vejo a Bíblia na minha vida. É assim que funciona. Então, quando a gente fala que a fé se aprende, a palavra de Deus se aprende. Então, a faxina, ela não é uma vez por semana, como você talvez faz na sua casa. A faxina, a limpeza, ela é todo dia. E os frutos da carne são os frutos, como a gente falou aqui, que é a sujeira. Ele limpa. E aí você começa a dar fruto, como Jesus disse. Todo o fruto que ele limpa, o agricultor vai vir e vai limpar para que produza mais fruto ainda.
Aí aqui também a gente não pode, aqui a gente também não pode inverter a ordem. A gente acha que o fruto já é Deus resolvendo o trabalho, já é Deus resolvendo o casamento, já é Deus resolvendo o, eh, as coisas da tua vida. Não. Os primeiros frutos que Deus quer dar na tua vida são os frutos do Espírito. Sabia disso? Quando você alinha essa expectativa, você começa a ficar mais calma. Isso começa a tirar a ansiedade de você, de falar, não, mano, mas eu já estou um mês aqui e nada acontece na minha vida. É porque você está focada nos problemas externos. E Deus está querendo te dar soluções, frutos internos. Quais são os frutos da carne, do Espírito? Que é esses que Deus quer começar na tua vida. Bondade, benignidade, paz, alegria, amor, domínio próprio, mansidão. Esses são os primeiros frutos que Deus quer dar para nós. A partir desses frutos, outros frutos vão acontecer na tua vida. Porque imagina você viver um dia sem ansiedade. O fruto é interno. A ansiedade é interna, não externa. Imagina você viver um dia com paz, com alegria, com amor, no meio do vale da sombra da morte. No meio do fogo. É aí que você vai começar a crer. Eu não vou ser queimado, porque Deus disse que eu não sou queimado. E eu estou em paz, eu vou passar pelo fogo. Tem que passar pelo fogo. Para você validar essa fé. Tem que passar pelo fogo para validar a fé. Não tem como eu viver só na vida boa. Não tem como. Senão eu não consigo experimentar a palavra. E o mundo está pegando fogo mesmo. Agora você vai passar pelo fogo com a certeza que você não é queimado. Desde que você busque essa limpeza diária. Então, eu talvez esteja sendo bem chato para alguns, mas eu queria muito, com muito amor, que você entendesse isso, porque eu perdi tanto tempo na minha vida com isso, irmão, mas tanto tempo. A gente tem uma tendência fatal de buscar na fé quando não tem mais saída, mas depois que começa a ser resolvidas as coisas, a gente tem a tendência de ir embora, de parar de se relacionar com Deus através de Bíblia e oração. É fato, é fato. Não faz mais isso, não. A minha oração, Bruno, eu estou muito ansiosa, pois meu pai está com 90 anos e está doente. Estou muito triste. O que devo fazer? Confiar em Deus. Orar pelo teu pai, para Deus me dê paz. É isso aí. É para Deus. A gente ora pelo teu pai. Confiar em Deus, gente. Deus, ele é o que leva, ele é o que faz, ele é o que faz nascer e é o que faz morrer. Tipo, ele dá e ele tira, entende? Ele me deu a Betina e ele sabe quando é que chegou o fim da Betina. É assim na minha vida, é assim na vida da Bruna. Eu preciso ter intimidade com esse Deus para confiar. Davi, quando teve um filho e morreu esse filho, e morreu porque ele foi fruto do pecado, Deus levou a criança. E a criança não morreu eternamente. A criança foi para o melhor lugar. Toda criança que morre vai direto para o pai. Nós adultos que não, depende de como você está aí. E quando essa criança morre, Davi começa a trabalhar e fica de boa. Ele estava muito mal quando a criança estava mal. Por quê? Ele não comia, ele estava meio que ficando doente, ele estava ali clamando a Deus a cura da criança. E quando a criança morre, Davi lava o rosto e começa a trabalhar no reinado. E pergunta para ele, mas Davi, o que aconteceu? Eu não consigo trazer essa criança de volta, mas para onde ela foi, eu vou. O que demonstra isso? Uma confiança total de Davi. Ele sabia com qual Deus ele estava falando. Então, o que você deve fazer? Você deve conhecer esse Deus pessoalmente, esse Deus vivo. Saber com quem que você está falando. Aquele que diz que quem crê em mim, ainda que morra, tem vida eterna. Não tem morte para Deus. Nessa fé cristã, morte é uma passagem. A morte é só como se fosse assim, um degrau para o melhor lugar. É só uma porta que eu passo e vou para o melhor lugar. Desde que eu creia na minha salvação. Desde que você creia na tua salvação. Tem que crer na salvação. Então, pessoal, saiba de uma coisa. Jesus teve um dia que ele falou para a equipe, para quem estava escutando lá. As prostitutas e os publicanos estão entendendo e se arrependendo e estão entrando primeiro no reino de Deus.
Primeiro que vocês. Ele falando isso para os judeus. Por quê? Porque eles cansaram de tentar ser videira. Eu quero viver como ramo. E a coisa mais linda e extraordinária foi Deus decidir ensinar a gente sobre essa analogia da videira, da árvore, e criando na agricultura a possibilidade do enxerto, a possibilidade de pegar um ramo, um galho e enxertar na videira. Ele pode fazer isso. Cara, isso tem que encantar você. Nós só estamos aqui, irmão. Deixa eu te dizer, nós estamos aqui funciona você pegar um enxerto, um ramo e enxertar, joga na internet que você vai ver o enxerto de uma videira. Funciona. Começa a dar fruto. Deus é capaz de pegar um ser humano, por mais morto que ele esteja, emocionalmente, espiritualmente, e fazer ele dar fruto na presença dele. Mas o ser humano precisa decidir, DDP, se dedicar e priorizar, ser limpo pela palavra de Deus. Então você está colado na videira, você está seguindo aqui o cola na videira, tem que haver uma atitude sua de ser limpo pela palavra. A limpeza, eu não sei o que você entende, mas se a limpeza for uma vez a cada X dias, você vai colher fruto baseado nisso. E vai ter uma hora que vai parar de dar fruto. Eu entendi que a limpeza ela é diária. E não é a limpeza da minha casa. É a limpeza da minha alma. A minha alma precisa ser limpa. Então, para a gente terminar aqui, o meu maior desejo e oração por vocês, de todo mundo, e eu gosto dos improváveis. O meu maior desejo aqui no Cola na Videira é ver pessoas amando a palavra de Deus. É ver pessoas falando, Bruno, agora eu sei que a Bíblia, a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus me limpa e limpa a minha alma. Bruno, eu não consigo mais ser limpo ou tentar ser limpo com meu marido, tentar ser limpa pela minha esposa, tentar ser limpo pelos meus filhos, tentar ser limpo pelo dinheiro, tentar ser limpo pela ansiedade. Isso é limpeza mental. Ser limpo pelo trabalho, ser limpo pelo dinheiro, ser limpo pelo sexo, ser limpo pelos frutos da carne, pelas rixas, pelos ciúmes. Quando a gente, por exemplo, eu era muito desse cara de querer rixa, briga e tal, eu queria o quê? Eu queria ser limpo pela autoridade ali, sabe? Pelo resultado da falsa autoridade. Entendeu? Então, avalia agora, nesse momento de devocional, porque você não pode sair daqui igual. Você não pode sair daqui com palavras bonitas. Jesus já disse isso. O diabo vai tomar você daqui 2 horas, vai tomar o que você recebeu. Você quer isso? O devocional não é um lugar de palavra bonita, irmão. Devocional é um lugar que você vai começar, e esse é o nosso maior sonho, a amar ser limpo pela palavra de Deus. Aí você fala assim, Bruno, não tem um dia que eu não acordo e não medito na palavra. Não tem um dia que Deus não fala comigo através da Bíblia. Todo dia Deus fala comigo na Bíblia, isso vai sair da tua boca, eu creio nisso, irmão. Você só precisa permanecer, como Jesus diz, permaneçam em mim e pedirão o que quiseres e será dado. Permaneça em mim, por quê? Porque a minha palavra vai permanecer em você. O que sair da tua boca, sai a voz de Cristo. O que sai da sua boca é aquilo que Deus quer que você fale, Jeremias. Jeremias, ele falou isso para Jeremias ali. E se ele falou para Jeremias que já morreu, um beijo no seu coração, Jeremias. Se ele falou para Jeremias, ele fala para a gente aqui, senão essa fé seria morta. Ei, Jeremias, fui eu que fiz a boca. Moisés, fui eu que fiz a boca. Jeremias, eis que coloco palavras na sua boca. Então deixa eu te dizer uma coisa, tem gente aqui nessa sala que está com medo de falar. Tem gente que está aqui nessa sala que está com medo de falar. E glória a Deus por eu não saber quem é. E glória a Deus por eu não saber que você está com medo de falar o quê. Não sei e não quero saber. Mas Deus está te mandando dizer. Ele é que vai colocar as palavras na tua boca. Para com esse negócio de medo de falar. Que eu não sei quem é a pessoa. Ou quem são as pessoas. E nem quero saber. Mas eu desejo, no nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja agora convencendo, encorajando essa pessoa a fazer aquilo que tem que ser feito, abrindo a boca e crendo de que ao abrir a boca, é Deus que é com ela, é Deus que é contigo, é Deus que vai falar com você, ou abençoada ou abençoado, não quero saber. Você entende? É isso. A gente só faz isso aqui, cara. Só isso. 742 dias, 742 lives. Desejando, clamando, estudando a palavra de Deus para que cada vez mais pessoas amem ser limpo pela palavra de Deus. Permanecer na videira, ou seja, ter intimidade com Deus através do que está escrito.
Não viva pelos seus sentimentos, viva pelo que está escrito. Por exemplo, você conhece a palavra de Deus? Conheço, tá? Então por que você está vivendo pelos seus sentimentos? A Bíblia diz, eu ando por fé. Eu não ando ou paro pelo medo, pela tristeza, pela alegria humana. Eu ando pelo que está escrito. Se está escrito, eu posso fazer. Mas eu faço junto com a videira. Eu não sou a videira, eu sou um ramo. É junto com a videira. Então, para com esse lésco-lésco que você não consegue entender a Bíblia. Isso é uma desculpa. Você consegue sim. Porque existe um Deus que te capacita. Agora, você tem que dar um tempo para ele, né? Tem que tirar a interferência, tem que ter um tempo, tem que priorizar na sua agenda, tem que ter o DDP, como a Aninha falou aí. Tem que ter o DDP. Se não tiver o DDP, fica difícil. Né? Não tem... Deus não vai obrigar você a querer ler a Bíblia e praticar a palavra. Agora, ó, qual que é o resultado? E é isso que a gente passa para vocês todo dia e eu fecho aqui em oração com vocês. Podcast, você que está aí no carro, no ônibus, um beijo no seu coração, você, essa alma que está escutando aí no podcast. Ó, tenho lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês. Jesus está te dizendo. Tudo que você ouviu aqui no devocional é para que a minha alegria, JC falando com você, esteja em você. E a sua alegria seja completa. A alegria humana é uma emoção finita. Acaba! Limitada! Ihu! É isso aí. E a alegria da videira? Infinita. Não acaba. Permanece para sempre. Melhor que droga, melhor que a bebida que me fazia rir, melhor a bebida que me fazia me soltar e falar as coisas, melhor do que a comida, melhor do que a prostituição, melhor do que o sexo, muito melhor do que a pornografia, muito melhor do que qualquer embriaguez. Isso é o que eu creio. Você crê? Quer crer? Quem crê, vamos junto, continua andando para Deus te usar cada vez mais. E quem quer crer, vem. Vem porque nós que cremos estamos aqui por você. Nós. Eu vinha falando eu não, é nós que estamos aqui por você. Tem um monte de gente aqui que foi transformada pela palavra. Tem um monte de gente. Por isso que aonde você vai chegar, você vai escutar lá, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada terá falta. Oh, meu Deus, que benção. Outras pessoas vão dizer assim, ai, de novo esse versículo? Um beijo no seu coração, né? Quem ama a palavra de Deus, lê o mesmo verso. Todo dia. E a cada dia, como a própria palavra é, ela renova de dentro para fora. Ó, lembra que eu disse ontem? O Deus que criou a gente, que criou o corpo humano, ele começa a transformação de emagrecimento. Você que quer emagrecer aí, eu também vou perder uns quilinhos aí. E como que é o processo de emagrecimento? É de dentro para fora. Começa com a gordura perto dos órgãos, para proteger os órgãos. Deus é inteligente, né? Burro sou eu. E depois vai para a gordura estética. Depois vai para a gordura estética, ou seja, aquela que vê. Então, primeiro, deixa Deus te limpar de dentro para fora. Você mesmo vai ver os frutos. As pessoas vão ver você diferente. Mas a mudança é interior. E o seu interior se renova dia após dia quando você entra em contato com a palavra de Deus. Quando você começa a amar a palavra de Deus. Pede para ele, Senhor, eu quero amar essa palavra, porque, pô, eu admiro a fé nesses caras aí. Poxa, é legal. Eu lembro que eu falei assim, mano, eu quero viver a fé desses caras. Tinha 3 caras aqui que 3 queridos. Eu falei, mano, eu quero viver essa fé. Eu quero viver a fé desses 3 caras, Jesus. E foram com esses 3 caras num monte que eu nasci de novo. Então, Deus é fiel demais. Deus é teu pai. Deus te ama. Ontem não subiu. Ontem teve a oração das 9? Não teve. Não subiu. Não teve. Aconteceu tanta coisa, gente. Hoje vai ter, em nome de Jesus. Todos os dias às 9 horas da noite a gente está fazendo um momento de oração. Você que não sabe, está no YouTube. Todos os dias às 9 horas da noite você entra lá no YouTube
Então ativa o canal lá e se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Para você ser lembrada. E a gente abre o dia de manhã ouvindo a palavra de Deus e sendo limpo, e à noite a gente fecha em oração. É curtinho, 15 minutos, 10 a 15 minutos. A gente abre o dia aqui no devocional e fecha à noite, para que durante o dia você seja guiada por Deus, para que durante o dia você trabalhe sendo guiada por Deus, guiada pelo Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, o Espírito Consolador, verdadeiro, aquele que te ensina todas as coisas. Entendeu? Então, às vezes a gente abre o dia, mas não fecha com Deus. Às vezes a gente fecha, mas não abre. Mano, tem que abrir e fechar, igual programação. Você abre o programa, escreve o programa, fecha o programa e dá play. Se você abrir o programa, escrever o programa e não fechar o programa e dar play, vai dar pau. Bug. Ah, o que aconteceu aqui? Faltou fechar aqui a aspas, né, Bruno? Faltou aqui fechar o programa. Faltou aqui a oração. Faltou aqui você ter a sua última conexão do dia com Deus. É bom demais. E hoje vai ter Salmo 8, em nome de Jesus. Você foi abençoada? Você foi abençoado? O que você vai fazer na prática? Você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, você que está aí no podcast, o que você vai fazer na prática de diferente hoje? Eu já anotei aqui o que eu vou fazer e eu tenho que treinar. Nem Deus vai fazer por mim. Eu tenho que fazer junto com Ele. O que você vai fazer de diferente hoje, baseado em tudo que você escutou aqui? Porque você percebe que são várias coisas que são ditas aqui. Por que Deus faz assim no cola na videira? Se você é aquela pessoa que gosta de pegar tudo, de ser tudo cartesiano, você vai ficar doida aqui no cola na videira. Deixa fluir. Deus quer fazer você se mover como um vento. Esquece. São muita gente aqui, são muitas pessoas de várias classes, de várias idades, de vários lugares diferentes. Então, Deus libera a palavra falando várias coisas aqui para abençoar o maior número de pessoas possível. Não queira só para você. É um monte de gente que está sendo beneficiada aqui. Então, por isso que ele solta. E eu preciso soltar, deixar ele usar. Entendeu? É assim que funciona. Então, seja guiado. Ser guiado por Deus é como você andar como um vento. Jesus disse isso. Olha, quem nasce do Espírito é como um vento. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, mas faz barulho. Mas faz barulho, causa impacto. E quem é da carne e não nasceu de novo é carne. Vive na carne. Vive tentando se livrar dos frutos da carne na força do próprio braço. Meu último vício, eu lembro que foi uma experiência extraordinária com Cristo. Ô, Bruno, somente eu para tirar essa pornografia de você. Por que Deus faz assim às vezes? Ou sempre? Por que ele faz isso? Para que você veja a mão dele fazendo. Para que você veja que ele é Deus. Às vezes você está aqui, ó, nossa, eu preciso parar de fumar, eu quero parar de fumar e não consigo, e meus amigos conseguiram parar de fumar. Bruno era assim. Foi até lá no João de Deus para parar de fumar. Se frustrou. Por quê? Porque Deus queria fazer com que ela vivesse uma experiência na retirada do vício. Deus queria mostrar para a Bruna que é ele, ó, é a minha mão, minha filha linda dos olhos azul que dê você de presente pro Bruno. É a minha mão que vai tirar o cigarro da tua vida. Não é a mão de ninguém. E tentaram falar para ela, sou eu vou cuidar de você. Cuidar o quê, rapaz? Presta atenção. Você está olhando para o lado e pensando, mas poxa, fulano conseguiu e eu não consigo. Por quê? Porque Deus quer te mostrar que é ele que vai fazer. Não, Bruno, mas pô, é igual meu pai. Meu pai parou de fumar por uma decisão. Não foi uma experiência com Deus. Ele decidiu. A mente recebe comando. Ele decidiu, irmão. Ele decidiu. A partir de hoje não fumo mais. Porque a gente se reconciliou, eu pedi perdão para ele, a gente se reconciliou. Foram 3 dias maravilhosos. O poder do perdão ali fez meu pai parar de fumar. Ele decidiu. A força foi dele. Mas a Bruna, a força foi dela? Não, foi a força de Deus. Não é desmerecendo a força do meu pai de ter parado de fumar, eu tô falando do meu pai, Sherman. Tô falando dele. Não é desmerecendo de jeito nenhum. Não. É porque é uma evidência de que a mente consegue. Agora, tem coisas que ele não vai conseguir nunca parar sem a presença de Deus. Por quê? Porque ali é uma oportunidade dele ver que esse Deus é vivo, de que esse Deus tem mão, de que esse Deus é pai, de que esse Deus ama, de que esse Deus cuida. É por isso que algumas coisas da nossa vida não rompem. Porque é aí que Deus quer tirar de você. É bom demais, gente. É isso aí. Kênia, Cília, Pamela, Gabriela, Carol, vão com Deus, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração. E o meu pedido, Jesus, é que todo mundo desse podcast, do YouTube e aqui do Instagram, possa viver uma experiência pessoal contigo, Jesus. Que haja amor nessa sala
pela palavra de Deus. Que haja pessoas despertadas nessa sala para falar, a partir de hoje, eu não sei o que aconteceu dentro de mim, mas eu estou amando ler a palavra, eu estou amando praticar a palavra, eu estou conversando com Deus de uma forma diferente, eu estou ouvindo o que eu não ouvia, eu estou em paz, e é uma paz que eu não consigo explicar. Chegou a paz que excede qualquer entendimento na tua vida, mulher. Chegou a alegria que, quando chega a alegria de Cristo, ninguém tira, ninguém, nem morte tira a alegria de Cristo dentro de você. Sabia disso? Nem a morte vai tirar essa alegria de dentro de você. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele venceu a morte. Ele venceu a morte obedece ele, irmão. É por isso que nem a morte vai tirar essa alegria de você. É por isso que nem a crise financeira vai tirar, nem o aumento da gasolina, nem o vizinho, nem o chefe, nem ninguém vai tirar essa alegria de você. Agora você tem que permanecer na videira. Se parar de permanecer na videira, o próprio agricultor vai vir e vai te cortar, porque você não quer dar fruto. Então você vive se arrastando como palha. Não, você não quer isso. Você quer dar fruto. E Deus está te chamando para dar fruto junto com ele. É bom demais esse Deus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Estamos junto, colado na videira. A fé se aprende. Quem entrou depois vai ficar gravado no YouTube esse devocional. Hoje, às 9 horas da noite, temos um momento de oração. Abre o dia aqui. Você abriu o dia junto com a gente aqui. E nós junto com Deus, não é? Com a videira. Um beijo no seu coração, Jesus. Agora à noite a gente fecha junto. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Estamos junto, colado na videira. Pamela, eu tô tão feliz por você, Pamela. Você nem imagina. Responde logo o WhatsApp lá. Peraí, filha, eu vou chegar lá. Tchau, fica com Deus, gente. Tamo junto.